Olá, boa noite. Isto hoje está assim um bocadinho complicado. Antes de mais, para vos dizer, se vai entrar o Paulo Sargento, ele está com algumas questões de tecnostress, ele está com um problema de som, fundamentalmente um problema de microfone. O Paulo Sargento vai entrar. Estamos só à espera que ele por aí apareça, que ele por aqui chegue. Ele está com uma questão, está aqui a tentar entrar, o Paulo, está aqui a tentar entrar, já me vamos ver se ouves? desta vez conseguimos. Ele continua a falar e a gente não ouve, que é Não me uma ouves? coisa fantástica. Não ouve, não, aqui ninguém Mas ouve eu já... nada, aqui estamos todos sem ouvir coisíssima nenhuma. Ai. Aqui estamos todos sem ouvir coisíssima nenhuma. Olá, som. O Paulo está a tentar resolver estas coisas, está habituado a outro tipo de coisa. Vai por escrito, já que já regulei todos os sons. É pá, o que é? Todos. Já fizeste autocontrole de delete ao computador? Já reiniciaste o computador? Tudo direitinho. Experimentei. E diz-me uma coisa, Skype. o telemóvel, não tens um smartphone que cliques no link e que vá para a internet e que faças a partir do telemóvel? Vamos experimentar. Tens é que sair deste, mas entrar no outro. Vamos experimentar. Era uma ideia gira. Vou sair. Espera lá que está aqui alguém a dizer que ouve. Parece que a única pessoa que não te ouve sou eu. Espera aí, palavrões, Paulo. então. Espera aí, Paulo. Eu espero. Parece que o problema é meu. Parece que o problema é meu. Já me estás a ouvir? Ó Sílvia, está a ouvir o Paulo Sargento? Ó Paulo, fala qualquer coisa para a Sílvia. Olá Sílvia, boa noite. Eu estou a tentar, já fiz o que pude aqui. Já aumentei, já diminuí. Ouve-se tudo. A Sílvia diz que ouve tudo. Espera aí que o problema é meu. Espera aí que o problema afinal é meu. Agora já está descoberto. Está tudo, está-se bem. Já me estás a ouvir? Está-se bem, já percebi qual é o problema. Então vai lá. Então já estamos todos. Cá estamos. Já estás a ouvir? Finalmente. Não, isto é assim, ó Paulo. Eu parti do pressuposto. Isto é o tecnostress. É a mesma questão do tecnostress e dos novos tempos. Eu parti do pressuposto que o problema era teu porque eu tinha estado a testar o meu som, mas não, o problema era meu. O problema era mesmo meu, não era teu. Eu vou dizer era que mesmo meu. É sempre, portanto, o material tem sempre razão e nós raramente lhe damos razão, não é? Portanto, normalmente. Meu caro amigo, olha... Agora, olá, antes de mais, olá. Isto é para mim... Hoje é a realização de um objetivo e é um prazer enorme poder conversar contigo e provocar-te aqui num conjunto de coisas, e conversarmos um bocadinho. A ideia destas coisas costuma ser à sexta-feira, mas como tu não podias, porque tinhas desculpa e agradeço. Não, eu é que agradeço porque construímos esta aqui de propósito para poder estar contigo, para poder ter este prazer de estar contigo. Daqui a bocado vamos ter aqui alguém a entrar também para ajudar à festa, mas tu és uma pessoa que eu considero que tens uma sensibilidade muito grande para avaliar e para olhar para aquilo que vai passando, por nós e para aquilo por que nós vamos passando. Eu esta semana dei por mim a pensar num autor chamado Aldous Huxley, que só nos deu o admirável Mundo Novo, onde ele faz uma classificação que é depois de For e antes de For, e que depois de For mudam muitas coisas, inclusivamente a questão, como tu sabes muito bem, a questão da manipulação psicológica, a própria manipulação psicológica, dessas coisas todas. E eu dou por mim a pensar que eu já tinha um bocado pensado nesta noção, mas não tinha associado ainda ao Aldous Huxley. De repente comecei e lembrei-me do Aldous Huxley, que era ao antes de Cristo e depois de Cristo. Podia ser antes Covid e depois Covid. Ou seja... Exatamente. E a ideia que nós estávamos aqui era para tentar pensar como é que nós vamos arranjar, porque nós não temos, nos tempos modernos, nós não temos um George Orwell, nós não temos um Aldous Huxley, nós não temos nada disto, a não ser algumas pessoas que fizeram coisas de uma suposta ficção científica que são terríveis. E nós neste momento estamos numa circunstância de estar dentro
uma caixa de Petri, ou de um tubo de ensaio, ou de uma coisa qualquer. Como é que nós vamos conseguir arranjar meios para nos inspirarmos em algo, para um, não sei se é admirável mundo novo, mas que é certeza absoluta, na minha perspectiva, um mundo novo. Pois, olha, em primeiro deixa-me agradecer-te o amável convite que me fizeste e dizer que para mim é um grande prazer estar aqui contigo, porque por aquilo que tu consideras não só como pessoa, que és uma pessoa excelente, mas também como um investigador intelectual absolutamente brilhante que se preocupa com muitas coisas que o comum dos mortais, e mesmo investigadores mortais, que somos todos, não se preocupa. E por isso eu queria agradecer-te e dizer-te que é, de facto, um desafio grande estar aqui a falar contigo pela forma como tu és capaz de pensar fora da caixa e com coragem. E, portanto, tenho-te dar os parabéns por isso e agradecer-te por considerares a minha participação aqui. Depois, assim que falaste aqui em Aldous Huxley, veio-me aquela imagem muitas vezes repetida, qual parte, não é? Dos bebés a saírem da máquina, repetidos, os bebés pequeninos, etc. Tendendo aqui para uma espécie de... ir buscando agora aqui a arte, um minimal repetitivo daquilo que podem ser as ciclicidades do tempo e das dificuldades e dos novos mundos que nós vamos observando. Estava-me a lembrar que há dias estava no outro fórum e estava-me a lembrar dos loucos anos 20. E estava a lembrar dos loucos anos 20 do século passado, portanto do século XX, loucos anos 20 do século XX, que eles não surgem ao acaso e têm uma multiplicidade de expressões que vão desde novas artes, novos espetáculos, liberdade de cidadania, liberdade sexual, a dita libertinagem, criminalidade, gangsters e companhia limitada, Al Capones, etc. O cinema, a rádio, portanto. Depois de uma dificuldade talvez um bocadinho mais intensa do que estes, porque o mundo entra também numa pandemia na altura, como nós sabemos, de 1918 a 1920, mas entra numa pandemia quando tinha saído numa Primeira Guerra Mundial absolutamente impactante. E é engraçado como é que depois de duas grandes catástrofes, digamos assim, se quisermos, exatamente, nos reorganizamos do ponto de vista civilizacional, e daquilo nos reorganizamos tem sobretudo a ver com este critério mais ou menos etnocêntrico. Nós, infelizmente, muitas vezes temos como vício de pensamento que é nós, Europa, Estados Unidos, etc. Portanto, digamos, o mundo ocidental se reorganiza, que depois vai ter repercussões naturalmente também nos tais outros mundos, depois de uma ressaca enormíssima dessas duas grandes catástrofes. E muitas vezes isso é pensado como se fosse uma ciclicidade histórica e que neste século nós estávamos mais ou menos condenados à mesma coisa. Não teríamos tido, enfim, uma Primeira Guerra Mundial, mas teríamos tido aportes semelhantes com terrorismo e coisas do género, e há muita gente que faz este paralelo, que é muito interessante. E aliás, Portugal agora e a Europa estão numa coisa, e eu hoje uma das minhas tarefas foi ler aquele o documento, digamos, para a resiliência e reconstrução, não é? Que é um documento emanado pelo governo para até Portugal 2029, 2030, portanto 2020, 2030, e quais são os processos fundamentais. E, portanto, parece que mesmo aí há uma certa ciclicidade no sentido de se apoiar como se o mundo fosse a mesma coisa de há 100 anos. Não é? Parece incrível depois toda esta tecnologia. Isto é um problema, que é este problema de uma espécie de eterno retorno às mesmas condicionantes estruturais do ser humano, que não são as mesmas. Se quisermos, pensavam sempre os estruturalistas, isto é sempre a mesma coisa, varia um bocadinho o conteúdo, mas a forma é sempre a mesma, etc. Mas hoje temos um mundo, provavelmente, que é um bocadinho diferente, e estes valores pós-materialísticos dos millennials, da geração Z, etc., provavelmente levam-nos a uma outra perspectiva. E temos algumas outras ameaças, que é a ameaça das alterações do clima. Bom, nós podemos, enfim, concordar mais ou menos, ser mais, como se usa também para o Covid, negacionistas ou mais alteracionistas, mas o que é facto é que qualquer coisa que se está a passar, de importante, seja um fenómeno cíclico, enfim, com pouca dependência da ação humana, seja um fenómeno claramente dependente da ação humana, de acordo com aquilo que, enfim, vai existindo em termos de pensamento para um lado ou para o outro, essa é uma marca diferente. E depois a marca... Diz. Diz. Acaba a tua raciocínio. A marca da digitalização, não da tecnologia. Tu te lembras também, como eu, com certeza, lembras de certeza absoluta, de quando vimos o filme, aquele filme de ficção científica,
Odisseia no Espaço. 2001, Odisseia no Espaço. Não, já nos anos 80. Ai, que agora vá-se esta hora, começa-se a varrer tudo, até o cabelo se nos varre. Não, Blade Runner. Blade Runner, sim. Lembras-te bem do Blade Runner? E no Blade Runner há uma cena, eu lembro de estar a ver aquilo, 1980, 81, por aí, no cinema e tal, e olhei para aquilo, estava a olhar para aquilo, e há uma cena que me faz pensar numa coisa, que é a cena em que o protagonista telefona, salvo erro, para a namorada, na altura, não é? E páginas tantas, ela aparece no telefone, mas o telefone ainda fixo. Ok? Não era um telefone telemóvel. Sim. E eu pensava, não será na minha geração que vai ser possível, pensava eu na ingenuidade de rapazito na altura, de adolescente, que vai ser possível existir uma tecnologia tal, porque nós estávamos na geração ainda pré-Spectrum, quer dizer, o computador era uma coisa que estava legítima. Sim. E isto não será na minha geração que nós, enfim, vamos ter estas coisas. Bem, e hoje estamos aqui com tecnologias diferentes, mas baseadas num mesmo conceito. O problema é que é o avanço e o aprimoramento tecnológico baseados em conceitos, que são conceitos, por exemplo, neste caso, de comunicação online. Portanto, estarmos sempre afiliados uns com os outros, etc. E, portanto, muitas vezes damos nesta questão. Se nós fôssemos deterministas, entretanto a Maria João entrou aqui, mas tem o microfone desligado, portanto acho que ela não deve querer. Não querer conversa. Não deve estar a querer. Porque vocês estavam a falar e não. Mas eu. Está tudo bem, Maria João, estás boa? Está tudo. Silvia, isto vai ficar no coisa, isto vai ficar no Facebook. Mas sabes uma coisa, Paulo? Eu normalmente não gravo, mas deixo, depois fica. Sabes uma coisa, Paulo? Independentemente do Aldous Huxley, que ele fala depois desta história e diz uma coisa fantástica na minha perspectiva, que o pecado mais profundo contra a mente humana é acreditar em algo sem a evidência científica. E eu chego à conclusão que nos tem andado a obrigar um bocadinho a pecar, porque assim, não há urgência, nós temos sido uns profundos pecadores, porque nós temos andado a acreditar ou a tentar acreditar, porque precisamos de o fazer, em algo sem grandes evidências, quer dizer, porque a evidência tem-se vindo, é assim, nós temos vindo a fazer a estrada da própria evidência. Devo dizer que para mim a única coisa que me dá assim algum, e desculpa lá agora just joking, mas a única coisa que me dá algum alento nesta circunstância é talvez a coincidência histórica de quando foi a pneumónica, da qual te referias, quando foi a pneumónica, foi o ano também que o Sporting Clube Portugal foi campeão do campeonato que havia entretanto nessa altura. Portanto, e com outra questão, está aqui o Luís Silva daqui a bocado, está há pouco da conversa, mas, e com outra questão ainda, é que toda a gente não considerava o Sporting como candidato. Portanto, pronto, posto este motivo. Mas o paralelo é muito interessante. Até porque este ano há um risco enormíssimo de se fazer. Só que o problema é que agora já o põem. Isto é história, não é? Isto é história. Agora, há outra coisa. Tu estavas há bocado a falar da fábrica das pessoas. Nós andámos aqui a fabricar em série. Nós andámos aqui muito a fabricar em série. Estandardização, digamos. Estandardização. Era o sorriso 35, o fato 36 e a coisa resultava. E como é que nós temos que comunicar? A boa maneira de comunicar, andámos quase a despersonalizar as pessoas. E a despersonalizar é tirar-lhes aquilo que era genuíno nelas. Para dizer, para teres impacto, para seres impactante, tens que fazer determinada maneira, ou deves fazer de determinada maneira, deves te comportar de determinada maneira. E depois vem outra memória, que é uma memória de uma banda chamada Pink Floyd, no álbum The Wall, em que quando nós vemos as criancinhas todas numa fila de montagem a cair para uma lata de salsichas. Exatamente. A cair para uma lata de salsichas e a serem trituradas, quer dizer, e todas iguais, sem expressão. Aquela história também é outra música que existia, Eyes Without a Face. Ou seja, neste momento nós andamos muito, nós temos olhos, não temos cara. Desculpa lá ir buscar estes paralelos da música. Sim. Mas são paralelos muito interessantes. Para mim, neste momento, por isso é que eu quando desafiei, disse que era um novo mundo. Porque eu acho que nós estamos a entrar, nós construímos, fomos nós que o fizemos. Tudo isto que nós estamos aqui a usar, as tecnologias, já as tínhamos, quer dizer, isto foi só quando surgiram eventualmente algumas novas, algumas alterações, não sei o que mais, no Teams e no Zoom consegue-se pôr o pessoal sentado numa sala de aula, não percebi ainda para quê, para que é que se põe o pessoal sentado numa sala de aula, mas pronto, tudo bem. Só que isto depois traz-nos a esta quase
é um pensamento, se nós fôssemos daqueles fatalistas, daquelas pessoas de coisas, dizíamos assim, isto, nós andámos a preparar isto, nós andámos a preparar este nosso incómodo, não é? Sim. Isto... Diz. Sim, não, é engraçado, estava a ouvir e é engraçado, é um sentimento, muitas vezes eu prefiro, não é? Quer dizer, a ideia de que, apesar de tudo, nós muitas vezes temos mudanças de coisa nenhuma, não é? Porque há aquela velha distinção epistemológica em epistemologia do desenvolvimento, que é, eu posso ter mudanças de variação ou mudanças de transformação, não é? Portanto, as mudanças de variação tendem a produzir mais do mesmo. As mudanças de transformação tendem a operar, digamos, rupturas, o sistema mudando a sua estrutura. E as duas são necessárias, como, por exemplo, quando o Piaget também falava de adaptação, falava em assimilação e acomodação. Portanto, sim, alteração ou não da estrutura para se poder, enfim, corresponder a processos de equilíbrio superiores. E a sensação que muitas vezes nós temos com esta invasão tecnológica é que é muito mais uma adaptação às necessidades por recursos já implementados do que propriamente uma transformação. Eu costumo dizer, e há dias escrevi alguns, que a última grande ideia da humanidade provavelmente foi de Lavoisier. Todas as outras já tinham sido antes. Claro. No sentido de que Lavoisier, ao criar, enfim, ao elucidar-nos, ter uma metáfora muito interessante para perceber que há uma espécie de contínuo em que nada pré-existe nem nada vai deixar de existir, portanto, nada se cria, tudo se transforma, é uma das grandes ideias da humanidade. Portanto, em termos estruturais, aquilo que a gente pode considerar uma ideia de mudança, que impacta, não é? Também é pena, coitado do homem que aos 50 anos o tivessem levado à guilhotina só porque ele tinha desviado os dinheirinhos, porque era coletor de impostos, portanto ele trabalhava para o Tesouro, como tu sabes, e era químico nos tempos livres. A história repete-se, mas pronto. Exatamente. Uma ideia absolutamente fascinante que, enfim, depois tem sido desmultiplicada, porque é muito difícil a gente às vezes discernir o que são ideias novas daquelas que são ideias de facto básicas e estruturais, porque depois elas dão origem a um conjunto de desmultiplicações. É como aos mitos, eu comparo muitas vezes isto com aos mitos. O Gilbert Durand, que é um sociólogo francês, era um sociólogo francês que eu muito gostava, um homem da antropologia e da sociologia do imaginário, dizia que o mito era um elemento que tinha uma prenhidão simbólica, ou seja, estava prenhe simbolicamente, era capaz de gerar outros mitos a partir de um mito básico inicial, dos quais os outros eram quase dimensões fractais, ou seja, reproduções. E nós vivemos muito nisto. Quando falamos de novidade, quando falamos de ciência, etc., temos muito pouco o hábito de colocar a ciência como um elemento fora da caixa. A ciência, se tu vires, como quer dizer, no sentido até mais cuniano, o que a gente tem é uma réplica fundamental de um determinado paradigma ao qual se deve aderir para ser o cientista feito do cura e bem comportado, e quando pensas fora da caixa já não podes ser cientista, nem sequer tens acesso, por exemplo, à publicação. Por exemplo, agora, nas questões tem-se notado bastante, não é? Portanto, pensar um bocadinho ao lado já pode ser um risco da pessoa levar com um lápis azul enormíssimo à volta, que é a crítica, e nunca ainda poder pensar, por exemplo. Mas esse é para mim uma das circunstâncias, e que é assim, esta altura que estamos a viver, e pela qual estamos a passar, eu acho que nós estamos a viver um momento, nós vivemos todos os momentos históricos, pronto, ok, tudo muito bem, mas este é um momento histórico de imensas oportunidades de verdadeira mudança, correndo o risco das pessoas voltarem a cometer os mesmos equívocos, mas a ver vamos como é que a coisa vai acontecer, até porque há o risco também. No meio disto tudo, repara, eu estavas a falar de coisa, eu lembro-me do Edgar Morin e do Philippe Harry, quando eles falavam lá mort improvisée, la mort sauvage, quando eles os dois defendiam esta ideia, em que era um bocado a morte preparada, e se nós quisermos, as pessoas com mais idade, já poderia haver uma melhor preparação para a sua morte, e a morte selvagem, que era aquela morte que acontecia nas guerras e por aí fora. O grande problema é que trocaram-nos o paradigma. Se isso acontece, e nós vamos nos preparando para estas coisas acontecerem, nunca estamos preparados, obviamente, claro. Mas se nós vamos acontecendo, neste momento,
Aquilo com que nós fomos confrontados desde há um ano esta parte, aliás, está agora em março, dia 3 de março, salvo erro, a fazer um ano que apareceu o primeiro caso positivo em Portugal, faz hoje um ano que apareceu o primeiro caso positivo português, que foi aquele fulano que estava no navio lá na China ou no Japão, ou lá onde é que era. Sim, estava no cruzeiro. Estava no cruzeiro, ele trabalhava no cruzeiro, portanto faz hoje um ano. Mas esta história, isto tornou-se tudo uma coisa que é muito difícil de nós ultrapassarmos, que foi tudo para a caixinha, se quisermos, de la mort sauvage, das mortes selvagens, porque ao fim e ao cabo as pessoas adoeceram, de repente, foram levadas para sítios onde nunca mais ninguém as viu, tiveram todas as suas exéquias, aquelas que puderam ter, não aquelas que culturalmente nos fazem passar por determinados rituais. É a questão do luto, e com mais um luto, e com esta lanço-vos a vocês agora, e com mais um luto, que é o luto do nós antes Covid, para que nós conseguirmos reorganizar, para nós nos conseguirmos reorganizar num pós-Covid, que eu estou convicto que vai ser. Quando me dizem, o novo normal, eu digo, está bem, até pode haver um novo normal, mas se calhar é daqui a uma geração ou duas. Porque até lá nós vamos andar a viver muito deste peso. E nós não temos como. Nós temos que fazer o luto de nós próprios, nós próprios, sem nos esquecermos, obviamente, não é? Sim, mas vai ser um desafio enorme. E eu acho que isso vai puxar por nós, de todas as maneiras. Já está a produzir muitas modificações, naquilo que eu sinto. E mesmo falando naquilo que tu estavas a falar, João Paulo, é assim, eu sou voluntária num hospital onde há um ano a esta parte não posso entrar no hospital para ir fazer as visitas pré-cirúrgicas, onde não pode entrar a família, onde uma pessoa tem um cancro e está lá sozinha o tempo que estiver, que é o mínimo possível, e vai para casa. Todas as atividades que nós tínhamos foram alteradas, como tu sabes. Passámos automaticamente e sem meios para fazer acompanhamentos à distância. E mesmo as questões dos grupos foram passadas à distância. Mas eu acho que saiu tanta coisa e tanta coisa distinta daqui, desde começarmos um coro a cantar com delay, uma coisa horrível, cada um para o seu lado, mas que fazia parte e que era um momento importante de estarmos juntos, porque isso deixou de poder de acontecer em espaço físico normal, a criarmos uma série de atividades onde as pessoas, porque há aqui uma questão em específico com as pessoas que eu estou a trabalhar, que para além de serem pessoas com doença oncológica mamária e as famílias, a maior parte delas são pessoas que conciliam mais uma questão à qual se têm que adaptar, que é o facto de serem oriundas de países africanos que estão cá em tratamento. E, portanto, o que é que acontece? São pessoas que vêm para cá para ganharem vida, mas deixam a vida lá nas suas terras. Deixam os filhos pequenos, deixam os companheiros, deixam tudo o que elas conheciam e estão isoladas num meio onde não têm por onde se mexer, primeiro, onde não conhecem ninguém e onde todo um conjunto de coisas são exigidas, inclusivamente capacidade de se sustentarem, porque a maior parte dos contratos estão sustentados de tal maneira que são raros os países, assim a grande exceção Cabo Verde, mas são raros os países que efetivamente apoiam financeiramente estas pessoas que vêm dos PALOP para Portugal para terem tratamento e, portanto, chegam cá e o que é que lhes acontece? Têm, por exemplo, em algumas embaixadas, de vez em quando, 3 a 3 meses, dão-lhes 50 euros para viverem. Pronto. Eu quase que me atrevia a colocar aqui uma coisa que nisto tudo, e que há uns anos atrás houve um fulano que eu conheço, que defendeu uma tese de doutoramento onde introduziu um termo que até à altura
não tinha ouvido falar nele, que era a existência de um intervalo entre a vida e a morte. É quase como a ver um filme, quase como estávamos a ver um filme, e de repente fazem-nos ali um intervalo que é normalmente uma zona de vazio. Uma zona de vazio onde nós temos uma história anterior e, de acordo com a sequência da primeira parte do filme, agora nos cinemas até inventaram pôr outra vez intervalos, pronto, nós iríamos imaginando a segunda parte, o que é que irá acontecer, o que é que não irá acontecer. Só que neste filme, onde nos puseram, neste intervalo em que nós estamos, porque nós estamos no intervalo, porque nós neste momento estamos a viver uma fase transitória, estamos no intervalo, mas meteram-nos num documentário. Ou seja, num documentário onde nós estamos a tentar... Num documentário onde nós estamos a tratar da segunda parte do filme. Onde nós estamos, porque o filme éramos nós já, e nós agora estamos num documentário a tratar da segunda parte do filme. Não se trata tanto. Põe em causa as mesmas questões, que é como é que eu consigo aplicar esta transformação em mim para ir buscar o novo, mas é um novo que entra em conflito com o antigo. É um novo que entra em conflito com o antigo. E como é que nós ficamos preparados? Deixando só, eu hoje dei-me para o Aldous Huxley, vai-se lá perceber porquê, deve ser por causa do título do livro, em que ele diz que há um único recanto do universo que podemos ter a certeza de melhorar e que é o nosso próprio eu. Aquilo que vos deixa é assim, será que é este o recanto do universo? Será que este é o recanto agora? Onde nós nos podemos melhorar? Olha, sabe, é uma coisa engraçada, estás a dizer isto, que o melhorar é uma esperança, não é? Uhum. É sempre uma esperança, todos nós somos, mal de nós quando a esperança vai abaixo, não é? A gente até diz que a esperança é a última a morrer. É a última a morrer. Exatamente. E a esperança, enfim, eu costumo contar sempre uma história que me norteia e que me norteia na vida e que, enfim, faz com que eu tivesse também me rebatizado com o nome desse titã da mitologia grega que a seguir vou dizer, num outro fórum também que tem, entre outras virtudes, o debate, e que é o Prometeu. Prometeu, como nós sabemos, enfim, na mitologia grega, faz parte da geração dos titãs, não é? Portanto, seria um primo de Zeus, não é? E teve sempre a chatear o primo, não é? Quer dizer, tem vários episódios, várias narrativas, os mitos são fabulosos para as narrativas se encaixarem sistematicamente do ponto de vista quase histórico, vêm por aí fora e depois vão chegar a qualquer lado e fazem sempre uma série de sentidos. E uma das narrativas mais interessantes, não vou falar daquela do roubo do fogo e tal, e depois vai para o Monte Cáucaso e o abutre come figa todos os dias e regenera e por aí fora, mas numa interessante que tem que ver com Pandora e com a caixa de Pandora. E aqui faz muito o paralelismo, tanto colocando aqui o feminino como o pecado e aquilo que traz as maletas da humanidade, não é? Portanto, a Eva também trouxe o mal e a Pandora tinha que trazer o mal de lá de cima cá para baixo, porque Titã era um deus filantropo, era, digamos, amigo do homem, já tinha dado o fogo, não é? Portanto, sabedoria, não é? Que roubou aos deuses, e tinha um irmão gêmeo, não é? Segundo algumas narrativas, este chamava-se Prometeu, o outro chamava-se Epimeteu, e parece que do ponto de vista do grego, um quer dizer aquele que prevê e age depois, enquanto o outro é aquele que age e só pensa depois. Portanto, o impulsivo e o pensador, exatamente. Eram gêmeos. Quando Zeus envia Pandora com a caixinha, o presente, à Terra, enviou não para Prometeu, mas sim para Epimeteu. Portanto, sabe-se lá porquê, porque o outro era mais previdente, porque o outro, enfim, já tinha uma relação de inimizade com o primo, etc. E qual é a primeira coisa que Epimeteu faz, esse incauto, assim que vê uma prenda, ouve-se um presente para mim, que bom, e abre. Claro que a caixa de Pandora toda a gente sabe qual é o significado. Quando abre, espalham-se as desgraças da Terra. Mas, ao mesmo tempo que Epimeteu abre a caixa, Prometeu tentava que ele não abrisse, mas já chegou tarde. A única coisa que ele guardou dentro da caixa, que estava nos bordinhos da caixa a querer fugir e ele tapou com muita força, foi a esperança. E ofereceu ao homem. E, portanto, nesta perspectiva, quer dizer, é esta esperança renovada, que vai surgindo, sabe-se lá como, muitas vezes, em todas as graças e todas as maletas que nós procuramos. E aqui, por exemplo, neste caso agora da pandemia que estamos a viver, a pandemia, como sabes, não que eu, a sindemia, não é um termo do Miller, já dá uns aninhos atrás, não é? Porque isto multiplicam-se os impactos da saúde, com a economia, enfim, está tudo a incrementar.
É tipo o jogo dos dominós, é tipo os dominós a caírem uns sobre os outros. Por isso alguns chamam-se de mim, naturalmente, é verdade. E o grande impacto aqui é que tu há pouco dizes uma coisa que eu acho muito engraçado e gostei da maneira como disseste. Nós temos falta de um farol, assim como noutras alturas houve faróis. Pessoas que indicassem caminhos, que pensassem. Nós hoje estamos cheios de cientistas e tecnocratas que pretendem resolver problemas, mas não têm uma clara ideia para onde é que isto vai, ou para onde é que isto pode ir, ou para, em última análise, para ser mais prescritivo, para onde é que isto deve ir depois numa conversão destas. Paulo, mas sabes, deixa-me só acrescentar uma coisa, que é assim, a nível mais médico e das ciências médicas e das biologias, houve sempre uma preocupação muito grande ao nível da humanidade, houve sempre uma preocupação muito grande, até porque era mais fácil lutar com a previsibilidade das bactérias do que com a previsibilidade dos vírus. E como a esmagadora maioria das doenças, das situações de doença, são provocadas por bactérias, deu na minha perspectiva, uma falsa noção de segurança às pessoas que a medicina era capaz de responder a tudo. No entanto, aquilo que nós temos são as principais instabilidades em termos de saúde global, normalmente são vírus. Temos o ébola, na história recente temos o ébola, temos o HIV, temos agora o Covid, são os vírus, e os vírus têm uma coisa, que nós até somos capazes, para as bactérias, de dar antibióticos, as pessoas criam algumas resistências, mas vai haver sempre um antibiótico de largo espectro que as empresas trabalham. Enquanto que, por exemplo, para os vírus, nós temos um grave problema. Nós não temos armas, porque mesmo a vacina, o que nos diz é que, em princípio, o que tu vais reduzir é a gravidade dos sintomas que tu podes vir a ter com a circunstância de doença. O que nos dá aquela perspectiva que é, tu vais sair da pandemia, mas vais tornar isto endémico. Ou seja, vais ter que mudar mesmo, não há hipótese nenhuma, vais ter que mudar a tua forma de te relacionar com os outros. E de olhar para as coisas. Mas é isso que é o problema, e eu acho que estás a ver aquele termo do Seligman, de 1975, né? O desamparo aprendido, desesperança aprendida, ou seja, o grande problema aqui é não tendo o farol. Tu não vês a luz ao fundo do túnel. E depois, porque não foste educado para isso também foste educado para isso. Ora bem, mas agora muito menos, porque muitas vezes, quando tu estás quase a ver a luz ao fundo do túnel, vem uma outra. Portanto, é um ciclo de ilusão, até que as pessoas começam a desistir. E é por isso que esta segunda fase está muito complicada. E é por isso que esta segunda fase está mais complicada. Exatamente, a chamada fadiga da pandemia, que mais não é do que este conceito de desamparo aprendido do Seligman, do ponto de vista macro-social, se quisermos. Porque se não houver, enquanto não houver um farol, os faróis, para que é que serve? Os faróis estão quietinhos, mas dão a luz para os barcos saberem para onde é que vão navegar. E nós não temos nenhum farol quietinho, temos faróis a apontar em diversas circunstâncias, e esses faróis são, digamos, o resultado de... Eu costumo dizer isto de uma maneira que não é muito confortável de se ouvir, mas eu tenho de dizer, porque isto é uma conversa também, como disseste. Aqui neste sítio não é para ser confortável nada. Aqui não é para ser confortável nada. É que nós somos uma cambada de neandertais travestidos de homens civilizados. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Estou completamente de acordo. Exatamente. Eu quero quase dizer com isto, quer dizer, estou quase a fazer uma paráfrase da célebre história do Lawrence, quando ele diz: creio ter descoberto a ligação que insistentemente procuramos entre o animal, ou o símio, o grande símio e o ser humano. Somos nós, não é? Quer dizer, este estado de tradição. Quando tu tens aqui exemplos operacionais muito interessantes. Quando isto houve quem dissesse que esta pandemia era uma ameaça de destruição em massa da espécie humana. Houve quem adiantasse isto, os mais pessimistas, digamos assim. Pois há os mais Aliás, quando foi do vírus da imunodeficiência humana, houve quem dissesse exatamente a mesma coisa. Exatamente. E foram os mesmos. E por acaso foram os mesmos, mas isso também... O discurso vem do mesmo sítio, exatamente. E depois há aquela rapaziada que acha que isto não é nada e tal, que chama brincadeira de crianças e não sei o quê. Portanto, temos aqui os opostos. Mas nesta ideia de que isto é uma espécie de destruição de massa, não se entende. Não se entende. E continua sem se entender. Por exemplo, agora fala-se muito aqui em questão da pandemia, na necessidade de testar em massa. É óbvio que se trata de uma coisa que é epidémica, quanto mais, enfim, estatística nós fizermos, melhor a gente prevê. Então porquê é que os testes começaram com um preço tão elevado?
Porquê que o Estado, sendo regulador, que é capaz de fechar o restaurante e dizer, oh, meu, você não trabalha, acabou, não é capaz de normalizar preços para se fazerem testes? Ou não é capaz, não é, de fazer um consórcio geral em que as vacinas fossem distribuídas a baixo preço para todo mundo? Mas tu admiraste alguma vez, que tivesse havido os comerciantes do desespero? Eu chamo de comerciantes de desespero aqueles que a questão das vacinas, os que andaram por trás a comprar e a tentar safar-se, os que andaram por trás a tentar ser vacinados, fez sobras, era as sobras, tanto está a ser o restaurante ao lado como o café ao lado, não interessa. Hoje, ele está mais à mão, chuta com o pé que tem. Era mais próximo da seringa, não é? O que está mais próximo da ponta da seringa. Isto para mim não é novidade nenhuma. Sim, não é. Infelizmente para mim não é novidade. Tens toda a razão, mas a mim o que me parece é que este é o terreno mais fértil, quer para o desamparo, aprendi, estávamos a falar, mas sobretudo para as teorias de conspiração e para a falta e o comportamento, porque as pessoas não entendem e, portanto, quando as pessoas não entendem, ouvem muitas coisas para tentar dar um sentido às coisas e depois, quer dizer, cada um ouve o que quer, dá o sentido que quer e isto é uma confusão. E baralham-se o mundo. Agora, como é que isto vai ficar depois disto? Quer dizer, que é a questão que a gente muitas vezes faz, não é? Qual é que é o admirável mundo novo? Armados em futurólogos. Não é? Isto há várias opiniões. Há aqueles que dizem isto vai ser a mesma porcaria que sempre foi, desculpa a vulgaridade do termo porcaria, para os mais pessimistas, ou então isto tudo vai ficar bem, que é o outro extremo, não é? Portanto, bem não vai ficar porque morreu muita gente, há muita gente que vai, como tu dizias há pouco, e muitíssimo bem, que me parece que é, de facto, a conclusão mais interessante, que é, nós vamos estar a desmoer isto e a tentar tomar compensas para a ressaca durante muito tempo, gerações talvez, não é? Aliás, como tu te lembras, a Maria João se lembra, eu me lembro dos nossos avós e tios avós falarem da gripe espanhola. Exatamente. Um certo terror ainda na face, a dizer que morreu muita gente, etc. Tu repara que os nossos filhos, eu não sei que idade tem a tua filha, está na escola muito pequenina, portanto não vai, mas mesmo assim, se calhar terá memórias, mas os outros, aqueles que estão na casa dos 10, 15, 20 anos que estão nesta casa, eles têm mais futuro do que passado ainda têm mais futuro do que passado. Eu infelizmente já não tenho mais futuro do que passado. Eu cada um fala por si. Eu não tenho mais futuro do que passado. Não sou como a Maria João que desafia a vida e consegue fintá-la, mas eu não, e muito bem. Eu que tenho mais passado do que futuro. Isto sobre eles vai ter um impacto imenso. Vai ter um impacto imenso porque tudo o que foram, para já porque eles vinham de uma altura complexa também. Vamos olhando para trás e vemos uma altura que a nível educacional, e essa responsabilidade foi nossa, a nível educacional nós deveríamos ter, os que têm filhos com estas idades, ou que passaram, nós deveríamos ter olhado e ter tido a sensibilidade suficiente para ter visto que o mundo tinha mudado. E não criar as falsas expectativas que depois redondaram em quadros de ansiedade, depressão, stress, e todos aqueles que nós conhecemos. Uma pandemia. Que era outra pandemia com que nós estávamos e estamos. E porquê? Porque ainda lhes andávamos a falar em empregos para a vida, não sei o que mais, andávamos a falar assim numa perspectiva e já não fazia sentido nenhum. E de repente chegamos ainda a esta fase e eles ainda veem mais posto em causa tudo aquilo que foi o modelo social que lhe passaram. Pois é. Essa é muito engraçada. Faz-me lembrar agora quando nós de vez em quando pensamos no nosso mundo tal como o conhecemos foi aquele que vendemos às novas gerações, quando eles compraram uma coisa que estava já estragada, não é? E quando nós dizíamos das outras gerações anteriores, dizíamos assim, se a minha avó, a minha tia-avó acordasse hoje, queria morrer outra vez. Já não estava o grande problema é que tu não tens um serviço de apoio ao cliente nesta vida. Quer dizer, se tu tivesse um serviço de apoio ao cliente, tu agarravas nisto e dizias assim, olha, dá-me isto variado, toma lá e me faz saber uma coisa em condições, não é? Funcione. Mas não tens. Não tens. Mas isso é necessariamente faz-nos entrar naquela ideia. Muitas vezes a gente diz, olhamos para os militares e para os polícias, esta malta é cada vez mais jovem, Parece que são cada vez mais novos. Não, eles têm sempre 20 anos, a gente é que já tem mais uns em cima, não é? E isto faz com que, necessariamente, nós... ou aquela coisa, estes putos hoje em dia,
não se divertem nada, estão para ali e tal, a ouvir techno e não sei o quê. Era ouvir Jimi Hendrix. E, pronto, quando começamos com este, não é um choque civilizacional, mas o que a gente chama de conflito geracional, enfim, que alguns creem que até é o conflito das próprias genéticas populacionais das gerações diferentes que entram em conflito depois comportamental, que é uma ideia também fascinante. Necessariamente temos isso, mas esquecemos que temos também condições que são demasiado humanas e que são relativamente estáveis e imutáveis há muitos anos, há milhares de anos, algumas fazem parte dos processos de hominização. Eu tenho andado a ler um livro, que é O Salto Social, que é um livro muito engraçado de um psicólogo, é professor de psicologia em Queensland, na Austrália, e é um livro muito interessante porque ele insiste numa perspectiva que é a seguinte: nós, durante a nossa evolução, sobretudo na nossa hominização, ao contrário do que nós possamos muitas vezes ser tentados a pensar, não foi pela competição que demos os grandes saltos, mas sim pela cooperação. Mas estas duas alternam em períodos mais ou menos, enfim, aqui os ciclos são difíceis de operacionalizar, mas que têm, de facto, muitas vezes sido olhados de uma forma pouco parcimoniosa. Repara, por exemplo, quando há aquele exemplo de que quando se descobriu o fogo, e isto já o Lawrence também dizia nos 8 pecados da civilização humana, quando se descobriu o fogo, ao mesmo tempo o canibalismo, quer o canibalismo ritual, quer o canibalismo de cidade, foi utilizado. Quando se descobre a física nuclear, a primeira utilização é dar cabo de Nagasaki e de Hiroshima. Portanto, este tipo de procedimentos, em alturas tão distantes do processo de hominização, faz-nos lembrar que nós alternamos em períodos onde prevalece umas vezes mais uma coisa e outra. Mas sempre que há uma dimensão tecnológica, e devemos reparar este pensamento que muitos autores têm desenvolvido, que sempre que há um exagero tecnológico, claro, salvaguardadas aqui as tecnologias, as superestruturas históricas de que estamos a falar, o fogo, a roda, etc, etc. A roda foi utilizada não só para transportar coisas para facilitar a nossa vidazinha, mas também para a guerra, para criar carroças. Bom, claro. Há dimensões de cooperação e de competição que se vão substituindo com o mesmo objeto tecnológico. Nós estamos numa altura, repara, para que é que hoje servem as redes sociais? A maior parte das vezes para nós andarmos a ofender-nos aos outros e a dizer mal uns dos outros e a constituir um gigantesco lápis azul que aqueles que ainda têm alguma opinião sobre alguma coisa quase que começam a recusar a publicar seja o que for para não estarem a levar na cabeça, não são para isso. Ou então a criar uma carapaça tipo tartaruga. Exatamente, assim, exatamente. Que se trame, não é? Exatamente. Quando podia ser, e tem potencial para ser uma coisa giríssima. Portanto, a cooperação, a solidariedade, por isso é que eu há um bocadinho falava no troglodita, no neandertalense, para não ser tão bruto, não é? O neandertalense, disfarçado do homem da Renascença ou até do homem da Revolução Francesa, da liberdade, igualdade, fraternidade. Quando, na primeira etapa, não é, anda para aqui tudo às turras e às vezes por coisas muito, muito comezinhas. Estou a falar do macro social difuso, mas podemos falar dos poderes, que é uma coisa muito mais terrível. Não é? Essa história que estavas a dizer da igualdade, fraternidade e liberdade, de repente fez-me assim uma luz que já se aqui numa destas conversas já se falou que é do Orwell, do Animals Farm, quer dizer, que é todos os animais são iguais, mas espera aí que uns são mais iguais que outros. E de repente o Orwell, o Animals Farm veio-me à memória quando nós todos começámos a ver que houve a utilização daqueles que todos somos iguais, mas uns somos mais iguais que outros, quanto mais não seja porque temos algum poder para decidir ou porque temos alguma relação com quem decide, o que provoca uma coisa, que é, se nós já andamos, na minha perspectiva pelo menos, se nós já andamos num mundo de desconfiança, porque o que nós aprendemos, aqui há uma coisa que eu acho que todos nós aprendemos, ou pelo menos que sabemos que é importante. Viver na dúvida, em que a única certeza é a dúvida, acho que custa, porque é contra a natura. É contra a natura nós queremos ter certezas das coisas, para nos sentirmos seguros. Pronto, mas a incerteza é a dúvida. A incerteza é a maior certeza que nós temos. Nós estamos numa sociedade, ou estávamos numa sociedade onde já de alguma forma havia uma certa desconfiança pelas instituições de poder. Nós já criávamos as teorias da conspiração, que aquilo já parecia tudo um bocado de coisa. Neste momento, e onde está, vamos lá ver,
onde está em jogo, quando está em jogo efetivamente a vida de pessoas, ou pode estar a vida de pessoas em jogo, a única coisa que nós temos é uma profunda, e atenção que isto não é ser negativista, isto é estar a olhar para as coisas. Eu tenho pena porque há uma pessoa que me ensinou muito a pensar, que foi o Carlos Amaral Dias, o professor Carlos Amaral Dias, que me ensinou muito a pensar e que diz assim, e que dizia assim: ninguém consegue pensar um pensamento vazio. E vazio significa que não tenha capacidade de encontrar coisas parecidas, não é? E o que é que nós andamos a fazer? Nós andamos a transportar aqui coisas para ver se as peças do Lego batem umas com as outras, não é? E de repente gera-se esta teoria da conspiração global, onde nós e não há atitude crítica aqui. O que existe aqui isto é notório e visível a nível de todos os discursos, desde o discurso político ao discurso científico. Sim. Científico ou pseudocientífico, pronto. Mas está no edifício da ciência. Anda mascarado ali no meio, não é? Se quiseres, eu ia mais longe. Eu acho que isso está em todos os níveis de toda a parte da vida social de todos nós. Tu tens isso nas empresas, as guerras de poder. Mas há muito tempo. Todos somos iguais, mas uns somos muito mais iguais que outros. Sim, isso não há dúvida. A metáfora do Orwell é uma metáfora muito, 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 muito interessante, muito importante, porque há uma leitura de facto direta de um dos problemas. Olha, se quiseres agora estavas a focar o problema das vacinas, não é? Da rapaziada que entra sem ser prioritária porque tem o poder, tem isto, não sei o quê. E remete para uma outra coisa muito mais preocupante para quem tem, enfim, eu acho que estava a falar há pouco da Revolução Francesa. Eu acho que a Revolução Francesa não foi uma coisa que se passou, é uma coisa que estamos a viver, mas infelizmente estamos a ser ameaçados. Portanto, que esta ideia de cidadania e da participação do cidadão, citoyen, é uma coisa que para mim tem um sentido profundo, grande, da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Esta tríada é muito importante e organiza aquilo que, do meu ponto de vista, é a moral da democracia, que a gente costuma dizer, é o melhor dos sistemas. Será que isso está interiorizado em cada um de nós? Pois é isso mesmo. Por isso é que eu estava a insistir naquela coisa do Neandertalense travestido de homem da trilogia da Revolução Francesa, não é? Mas lembremos um bocadinho o que é que a rapaziada nos anos 60, ali por Palo Alto, as escolas de comunicação, andavam a pensar numa coisa interessante. E que tinha a ver já com a Revolução Cibernética, com esta ideia de rede, com o Marshall McLuhan lá com a aldeia global, ainda não sei. Embora o Marshall McLuhan, como sabes, vocês sabem melhor que eu, quer dizer, ele tinha aí uma ideia da globalização por uma imposição do meio unidirecional de comunicação, que é a televisão na altura. Claro. Então era falado. E depois houve aqui os arautos lá da comunicação, mais os pós-modernos, que iam dizer, isso acabou, pá. Porque isto agora há a comunicação bidirecional e cada um aqui é que vai mesmo, não sei o quê, dar umas bocas e tal, e isto vai haver. Criaram-se os AOCs, uma série de figuras depois dentro de efeitos Streisand e disto e daquilo, que nos vieram dizer que não é bem assim e que aquela rapaziada tinha razão numa coisa. O problema é que os Estados, diziam alguns até malditos, e alguns até lhe chamavam, isto é o LSD que está a falar para eles, tal, dos anos 60. O problema é que os Estados, nação como nós os conhecemos, vão morrer rapidamente. E vão morrer rapidamente por causa da comunicação. E a malta não entendia. E que tipo de comunicação que eles estavam a dizer? Eles estavam a ser factuais. Não era uma coisa assim tão, enfim, nebulosa quanto isso. É que o que eles queriam dizer é que a forma como a comunicação, no sentido até da aldeia global, estava-se a organizar por grupos empresariais transnacionais que em pouco tempo, dominando o fator fundamental que era a comunicação, e já se antecipava a comunicação quase online, terão quase a capacidade para interferir naquilo que são as decisões dos Estados. Ou seja, quando mais não fosse até pela ética da chamada Big Brotherização e wikileakização. O que é que isto quer dizer? Tens uma ética chamada transparência, tens de saber tudo, e depois podes usar isso contra a pessoa, e essa pessoa pode ser um chefe de Estado. Ou seja, as grandes empresas que lideram a comunicação, que são 3 ou 4 grupos mundiais, como nós sabemos, não é? São empresas que em qualquer altura podem mudar os destinos. E isto era uma ideia que nós tínhamos
nos anos, portanto, há 50 anos, 50 e tal anos. Aliás, esta ideia depois traduzida em teoria da conspiração, vem a tal ideia de que o Bill Gates já previa não sei quantas pandemias e já está a prever mais algumas e ele lançou os vírus. Olha, e uma coisa tão estranha não que eu acho tão estranha, como é que é possível haver nos Simpsons Sim. situações que foram gravadas muitos anos antes, mas onde aparecem cenas que na realidade vieram a acontecer posteriormente. Sim. Faz uma confusão diabólica. João Paulo, tens o microfone desligado. Agora sim. Numa circunstância qualquer, não é? Existe sempre alguém capaz de criar um imaginário, mas que é... Era com o Trump, era com Sim, até com o desgraçado George Harrison. Exatamente. Ter ganho o campeonato da Europa e não sei o quê. Eles fizeram episódios assim. Mas atenção que o Ronaldo isso já vamos lá ver, nós hoje estamos naquela fertilidade grande que é as fake news. Isso é reconstruído. Eles tinham 2 ou 3 circunstâncias onde de facto havia uma espécie de predição ou de previsão, mas que eram, como estava o João Paulo a dizer, são situações suficientemente amplas que podem, com alguns personagens, dar interpretações, mas que o Ronaldo depois ela é criada depois a seguir, não é? Portanto, mas o que é facto é que a rapaziada no humor, isso já o Freud dizia no inconsciente e o dito espírito, não é? A gente no humor diz muita coisa que é verdade, de outra maneira não podia dizer, porque senão não chegávamos lá, não é? E os tipos de humor às vezes têm uma sagacidade intuitiva que expõem certas pistas que as apanham, como os bons intuitivos apanham e as interpretam, coisas que os hipotéticos e cientistas não conseguem antecipar, que é um fenómeno também muito interessante. Sim, porque entrou mais na esfera do improvável pode ser do impensável. E lidam bem. Lidam bem com isso. E lidam bem com isso, quando a maior parte de nós não consegue lidar. Os ditos que se dedicam à ciência têm ter um modelo de previsão e calcular níveis de erro. Não é? E esses tipos estão-se a marimbar por aí fora. Se calhar a ciência precisava para conseguir, na avaliação qualitativa de dados, se quisermos, na avaliação qualitativa daquilo que é a informação, se calhar precisava de um bocadinho mais de humor desta capacidade mas depois não é aceito nas revistas internacionais para publicação. Pronto, estamos de acordo. O paradigma não permite. Exatamente, mas se calhar dava algum jeito. Houve uma altura e ainda é, que uma das pessoas que, pronto, de alguma forma me formatou ou me ajudou a reconstruir eu não gosto tanto da palavra formatar, mas mais reconstruir o meu pensamento, foi o Frankl, foi o Viktor Frankl, e eu acho que ele cada vez mais, e o Frankl, o Yalom e outros, e principalmente, estavas há bocado a falar de uma coisa que é agarrarmos na história do passado e tentarmos ver de que forma é que as coisas não ficaram resolvidas e estão-se a resolver ao longo da vida, pensando nós que já as tínhamos ultrapassado. É a Revolução Francesa, é a Primeira Guerra Mundial, é a Segunda Guerra Mundial. Nós temos coisas que ainda não resolvemos objetivamente. Pensámos que as resolvíamos por decreto e elas não se resolvem por decreto. Pronto, não há decretos para resolver estas coisas. E por isso é que ainda hoje falamos e sentimos muito daquilo que foi o comportamento que esteve na base da Segunda Guerra Mundial, das questões, de todas estas questões. Mas há outra coisa que, para mim, me deixa me dá um bocado de expectativa e de esperança, se quisermos. Lá está a tal história de estar a esperança na caixa Pandora. Para além de nós temos que ir abrir a caixa para tirar a esperança e não sabemos o que é que, entretanto, lá foi construído. E foi lá posto. Porque se eu soubesse quem tinha a caixa, ficava muito mais satisfeito. Mas como não sei o que é que lá vou encontrar, há uma coisa que é evidente que há futuro. Pronto, isso aí eu não tenho grande dúvida. O que é, não sei, mas é evidente que há futuro. Agora há uma coisa, o desafio está nesta capacidade, na minha perspectiva, está nesta capacidade de nós
conseguirmos, e há bocado alguém aqui falava que, quando nós estávamos a falar, estava a falar dos Pink Floyd, não sei o quê, a Sílvia falava do Darwin, a questão da adaptação. Eu já falo do Lamarck, no uso e desuso, se for preciso, eu já vou por todas, mas há uma coisa que é os objetivos de vida, que é os objetivos de vida, e nós sermos capazes de encarar de termos a certeza de que queremos atingir qualquer coisa, ou seja, vai ser difícil entrar nos desafios, vai ser difícil entrar no porquê é que isto é assim, mas nós vamos ter que ser capazes de lidar com a nova informação, e este vai ser o desafio das pessoas, e é talvez por isso que hoje em dia nós vemos muitos pseudo pessoas ligadas às ciências de comportamento. Peço desculpa dizer isto assim desta forma. Porquê? Porque de repente aquilo que existe na vida das pessoas é que se é verdade que o que levava as pessoas à consulta de psiquiatras, psicólogos, e o sintoma era dói-me o pensamento, se este é verdade, que hoje em dia cada vez mais dói o pensamento das pessoas. Há uma dor profunda do pensamento, e a dor do pensamento por causa da incapacidade de cada um se pensar a si próprio naquilo que foi o molde com que se criou, naquilo que é a nova realidade. Não encaixa. Não encaixa. Nós estamos habituados ao toque, nós estamos habituados à proximidade. Vocês, quando vão para a televisão, metem-vos dentro de umas gaiolas de acrílico, que é uma coisa fantástica, não é? Felizmente vê-se mal. Porque o acrílico é transparente, vê-se mal, pronto. Mas nós não fomos habituados a estar engaiolados, não é? Não é em todas. Algumas sim. Pois, não, mas vamos lá ver, isso tem muito a ver com os sinais, mesmo na televisão. O comportamento televisivo reproduz o comportamento, enfim, mundano. Sim, não é? Portanto, neste momento estamos todos muito mais preocupados com a proteção. Claro. A ideia de proteção é fundamental para os números. E até pode ser uma forma de passar a imagem para cá para fora. Sim. É preciso ter esse cuidado. Exato, por um lado sim, exatamente, claro. E será que essa proteção, desculpa lá provocar-te, só de uma coisa, será que essa proteção não está a potencializar aquilo que é, na minha perspectiva, uma das bases do ser humano, que é o seu egoísmo? Pois, estava-me a lembrar há pouco de uma obra notável, né, que é como é que nós conseguimos sobreviver aos egoístas. Né? É um livro muito engraçado que todos devíamos ler. Na verdade, sim, eu julgo que esta proteção quer dizer, tem que ver com o medo. O medo é uma coisa, vocês sabem, também melhor que eu, que o medo, sendo uma emoção de natureza básica e até adaptativa, que nos pode organizar, quando deixa de estar adaptada à circunstância, as fobias ou noutras coisas... É desproporcional. De desproporção, exatamente, da emoção, do medo, ele é altamente disfuncional. Mas não é só no indivíduo, é nas sociedades. Sociedades com medo são sociedades condenadas, digamos, a ser perseguidas por este mesmo medo. Não é? E assim como a gente ensina às crianças fóbicas, nas fobias, enfim, ou dos cãezinhos, ou depois mais na fobia escolar, etc., que o medo é como se fosse um inimigo, que é altamente cobarde, que vem atrás de nós enquanto nós fugimos dele, mas quando nós paramos e voltamos para ele e esticamos o dedo e falamos com ele, ele começa a fugir de nós. Temos aí, de facto, as sociedades um bocadinho diferentes. E o problema é que, em determinadas alturas, uma ameaça convoca-nos para essa... Ainda por cima, uma ameaça como esta, como dizias, os vírus, enfim, eu até desafiava a rapaziada a ler um artigo, um conjunto de textos da última National Geographic sobre os vírus. Se não esquecer que os vírus também, sem vírus não havia vida, não é? Claro. Até há aquela célebre teoria de que sem vírus os mamíferos não teria havido uma diferença que desse o ramo dos mamíferos, porque a placenta é como se fosse um resto viral, ok? Portanto, há aqui uma série de coisas também que é preciso a gente olhar depois com mais cautela. E com mais cautela quer dizer que se nós hoje ainda temos dificuldade em perceber a pandemia da gripe espanhola, ainda lhe chamamos de gripe espanhola, quando o vírus nem sequer apareceu em Espanha, coitados, não é? Vamos ter dificuldades estamos com dificuldade em analisar já daqui por uns anos é que a gente esta vai ser chinesa para o resto da vida, e o resto acabou. E mesmo se nós fizermos bem, se não fizermos bem, se confinarmos bem, se as medidas tomadas, mas é muito perto. Isso é depois do jogo acabar, toda a gente tem certezas. Depois do jogo acabar, toda a gente tem certezas. É no fim. Mas esta questão do medo é uma questão que nos turva muito. E eu julgo que, antes de mais,
o que cresceu nem foi os números, foi o medo. O medo é desmesurado nesta altura. E o problema é que nós não temos como lidar com ele. Aliás, a comunicação É desmesurado e tem sido propositadamente, deixa-me só... É instrumentalizado. Tem sido propositadamente colocado à frente das pessoas, porque vamos lá ver uma coisa. Pois. Não é Pois, por eu também mero acho que acaso. sim. Não é por mero acaso, nem houve tantas mudanças de caráter significativo na comunicação, que de repente, quando alguém mete um militar que aparece constantemente vestido de farda. Farda de trabalho, não é uma farda legal. Farda de combate. Pronto. Pois, de combate. Não, podia ser a farda número 1, ou farda para sair, ou farda de farda gala. de combate. A falar sobre o plano de vacinação, a falar sobre as questões relacionadas com a coisa. A sensação que dá a toda a gente e que retirou muito argumento de muita gente foi, ok, agora estão lá os militares e isto vai, porque nós fomos habituados a ter medo. E esta questão do medo, é engraçado, a determinada altura, pelo menos... eu não acredito em coincidências, como tu sabes. Sim. Uma análise, claro. Acho que as coisas dão muito trabalho para acontecer juntas, dão muito trabalho. E depois, esta questão também houve, até há bem pouco tempo atrás, uma certa manipulação conceptual. E a manipulação conceptual foi muito também a manipulação conceptual do medo, e dizer assim, ok, é bom que as pessoas tenham medo porque as pessoas assim protegem-se. E esquecendo que o medo é desestruturante a partir de determinada altura. Eu lembro-me de ter ouvido, mas a tentarem explicar, mas o que é que as pessoas ouvem? O medo é bom ter, portanto é bom ter medo. Já não houve o resto da explicação, não é? Já não houve o resto. Quer dizer. Aliás, esta segunda fase de confinamento, a partir de uma determinada altura, eu julgo que a comunicação social teve um papel preponderante no que diz respeito a fazer com que alguns comportamentos das pessoas mudassem, porque foi veiculando constantemente um fartote, não é? Mas os que já não havia lugar mostravam as imagens consecutivas do Santa Maria com as ambulâncias todas à porta e que não havia lugares na UCIs. Foi talvez o verdadeiro serviço público. Começaram a ter o choque de ver, ok, se isto está assim... Se isto me acontece, eu se calhar não vou ter hipótese de ter quem cuide de mim. Pronto. Se eu dou um trambolhão, o que é que acontece? Enquanto que no primeiro momento de confinamento, por exemplo, atendi e fiz pertencia a um dos projetos que surgiu na altura, do acalma.com, não sei o quê, pronto, e não só, e continuava a apoiar as pessoas que estava a apoiar, e tive uma série de casos de pessoas com sérios problemas de pânico, que não saíam de casa, que não tinham que comer, que não dormiam há não sei quantos dias, isto no início, porque o desconhecido era mais... Era algo que intrigava ainda mais e que despertava mais medo. Pois. É isso, mas é engraçado. O João Paulo estava agora a dizer uma coisa por causa do medo. Eu lembrei-me daquela metáfora. Na guerra há um medo daquele que está entrincheirado e não sai dali, e há o outro que também tem medo, mas que foge para a frente e vai com a espingarda e quer matar todos e acaba também por... Eu é que tenho algo, já vai. Exatamente. Temos aqui uma gama de comportamentos perante esta pandemia e aquilo que é veiculado. Eu acho que o discurso do medo é um discurso que nem sequer é veiculado pelos mídias. Eu julgo que o discurso do medo é um discurso de controlo e que tem que ver com macropoderes. Portanto, enfim, de uma tentativa de controlar, de reagir. E nem vou tanto àquelas coisas do déficit de democracia, etc, etc. Enfim, quer dizer, não. Porque às vezes nós entramos aqui também numa esparrela assim. Estava a falar nisso só num sentido que era o seguinte: a partir de uma dada altura começou-se a considerar, e quase todos os analistas políticos e de saúde diziam que a comunicação que o governo fazia sobre o que é que estava a acontecer na pandemia não era suficientemente clara. Diziam. Mas eles não tinham como comunicar suficientemente claro. Ninguém teria feito melhor. Não sou dessa, eu acho que ninguém teria feito melhor. Mas houve uma altura em que isso aconteceu.
Sim, sim, sim. E que alguém disse, as pessoas têm que perceber realmente o que é que está a acontecer nos Se me hospitais do nosso disser, país. Pois, sim, sim, sim. se me disserem que a determinada altura se falou demais sobre as coisas, se foi um bocadinho além do que aquilo que era a informação necessária, que foi depois, Sim, o manejo de informação, digamos assim. foi além daquilo que era daquilo que era a capacidade de maturação social das pessoas de perceberem a informação, e foi-se um bocadinho além, isso provocou uma certa confusão, porque de repente, e também associada àquilo que é a nossa forma de estar na vida, como Tugas e outros, que é assim, ok, nós temos uma regra, temos uma exceção, vamos caber qual é a forma que eu posso dar a volta. a regra. Os tais que andam a passear a trela do cão. A trela do cão, os tais que Exatamente, andam a passear a trela do cão, exatamente. não é? Portanto, Não deixa de ser imaginativo e teria piada, se não fosse de facto a desgraça que estamos a passar, até teria piada a imaginação de alguns que vão inventar coisas no Arco da Velha. Havia um que andava com a trela do cão e que lhe perguntava, esse foi um apanhado com a trela, e houve outro, isso foi em Cascais, e houve outro que foi apanhado com a trela do cão e perguntava, disse, não, anda à procura dele, ele fugiu. Exatamente. Anda à procura dele, ele fugiu. Pronto, se fosse... O outro andava a passear com o javali. Exatamente. Arranjaram várias coisas, mas isto é a tal capacidade que nós temos de fazer uma coisa, que é arranjar uma forma de nos... Eu acho que esta transgressão é muito também, quer dizer, vamos lá ver, há situações e situações, e nós temos que ter atenção, que hoje em dia é completamente irresponsável fazer festas com dezenas de pessoas, num ambiente fechado, sem proteção, não sei o quê, isto é completamente impensável, é irresponsável. Mas continua a acontecer. Ponto, mas isso é responsável. Agora, esta pequena criminalidade transgressiva revela uma coisa, pá, o pessoal precisa de fazer isto para sentir uma chamazinha para conseguir viver, não é? Eu confesso que eu várias vezes preciso mesmo de ir até ao mar. Eu não comento. Pronto, mas meto-me no carro e não saio do carro. Mas depois é aquela estupidez ao Paulo. Abro a janela. Depois é aquela estupidez destes fulanos da última festa que foram apanhados, aquele restaurante em Lisboa que já foi multado por segunda vez. Epá, que eu não percebo qual é a necessidade das pessoas estarem a transgredir, saberem que estão a transgredir, saberem que aquilo dá direito a coima, e gravarem-se em direto numa rede social. É mesmo a dizer, venham cá que eu convido. Sim, mas muitas vezes eu julgo que isso é uma questão de atitude, mesmo de ideologia, de anti-establishment. Desculpa. Anti-establishment e tal. Bom, há pessoas que, enfim, e grupos, enfim, de outro tipo de características e de outro tipo de filosofias, que muitas vezes têm esse comportamento, enfim, por uma questão até de notoriedade e coisas assim do género, não é? Mas há aqui um princípio fundamental que nos convoca aí para a solidariedade, não é? Quer dizer, porque quando houve muita gente que perdeu familiares, etc, há de haver um bocado também de recato e do comportamento daquilo que é ajustado. Se há umas coisas que eu considero que são absolutamente excessivas, não é? Que eu acho que há medidas que são excessivas, há outras, não é, que são muito adequadas, e essas são quase... Por exemplo, nós falamos muito de usar máscara, ou não, e houve aí uma guerra sempre de usar máscara ou não, as evidências, tal. Mas nunca ninguém falou de lavar as mãos. E lavar as mãos, de facto, parece ser, pelo menos em alguns dados, alguns estudos, uma coisa muito mais fundamental que qualquer outra coisa nesta pandemia. Não é? Mas é suposto o pessoal já saber que tem que lavar as mãos. Desculpa lá, eu julgo que a máscara, por exemplo, foi sempre uma coisa discutida com base numa espécie de ideologia simbólica, também estava a boca, não posso falar, e portanto isso foi interpenetrado por discursos que tinham a ver mais com a ideologia do que propriamente aquilo que era o objeto de máscara. Enfim, também não se percebe porque é que as máscaras, na primeira semana de confinamento, uma caixa chegou a custar 80 euros, não é? Quer dizer, que é um roubo autorizado, e isso nunca foi, de facto, devidamente... Enfim, há coisas aqui que são estranhas e só os vamos compreender em definitivo. Haverá sempre os comerciantes da desgraça. Era as máscaras, o álcool gel... Os fariseus, não é? Os fariseus do templo, não é? Portanto, aquelas vendedores do templo, isso existirá sempre, não é? Não é. Agora, aqui, eu julgo que o ambiente que se criou propício a esta grande gama de diversidade comportamental, que ela em si mesma é rica e traduz a diversidade humana também, contra aquilo que é a standardização também que nós, quando nós iniciamos esta conversa, do potencial de standardização e de repetição de que falava também o Aldous Huxley, não é? E que
é mais genuína daquilo que é a humanidade, mas que deve, em determinadas alturas, penso eu, em determinados momentos importantes, tocar a repique no sentido de dizer, bem, agora alto e para o baile, que isto é mais importante para o coletivo do que propriamente as nossas diferenças individuais. E isso é que nós ainda não conseguimos situar-nos. Há aqui uma coisa só que eu deixava um desafio, que eu acho que quer tu, quer a João, são pessoas muito interessantes para pensarem neste problema. Tu já reparaste, vocês já repararam, os dois, com certeza numa coisa interessante. A pandemia do século XX, a primeira pandemia do século XX, portanto, da gripe pneumónica, da gripe espanhola, que a gente quer chamar, etc., teve em Portugal, digamos, uma penetração importante, não é? Morreu muita gente, etc, etc, etc. Isso durante uns anos foi até aquela coisa não cuspir no elétrico, no elevador, dos carratórios e tal. Portanto, depois com as tuberculoses deu para aqui uma transformação mesmo em termos de hábitos absolutamente, enfim, gigantesca. Mas há uma coisa, eu já até desafiei alguma rapaziada, mas se calhar até da história e da sociologia e da antropologia, enfim, nestes campos aqui mais descritivos e culturais e sociais, para ajudar a entender uma pergunta que eu gosto de fazer a mim próprio quando penso nisto. Será que, por exemplo, fenómenos como Fátima estão ou seriam a mesma coisa se não tivéssemos tido essa pandemia? Reparem porque é que eu digo isto. Surge numa altura entre o final da Primeira Guerra Mundial e da instalação crítica da pandemia, e os pastorinhos morrem, os dois que morrem na altura, morrem de pneumónica. Aliás, a visão da Jacinta é já no hospital Dona Estefânia, a dizer que era a senhora luminosa que ia visitar e ela sorriu ao morrer. E, portanto, esta descrição, esta martirização, não é uma martirização, mas uma beatificação, é mártir porque acaba sim, morrer, não é guerra, mas beatificação. E esta construção deste edifício, pese embora, sejamos crentes, não sejamos, portanto, não é essa a dimensão que me parece que é interessante agora aqui debater, mas como é que essa cristalização de uma determinada ideia, com personagens, ainda por cima, personagens que são, do ponto de vista da representação social da altura e agora, as crianças a quem devemos proteger e que são, digamos, os anjos, filhos diretos de Deus sem pecado, e que são os primeiros a ser atingidos, por exemplo, não cristalizaram a ideia de Fátima como uma tentativa de luto nacional perante essa desgraça. É que nós hoje não temos a percepção, mas morreu mesmo muita gente com a pneumónica, e a ideia de pneumónica era muito superior, creio, na Europa e sobretudo em Portugal, à ideia de peste negra ou de lepra durante a Idade Média. Sim. Portanto, nós tínhamos os signos dos leprosos, nós também tivemos para aí aquela app que ia servir quase de um símbolo. Sim, isso tem a Covid. Exatamente. Enfim, e isto... Que, aliás, até o nome da app estava mal dado. Eu não tenho nada contra. E concordo, eu também não. E concordo contigo quando tu dizes que ninguém tinha feito melhor. Pois, não, acho que não. Aliás, eu eu acho que eu tenho de ter alguma admiração para a Ministra da Saúde, coitada, tem estado baixo do... Que aguentou estoicamente, É muito fácil falar, mas as pessoas que eu ouço falar de uma maneira pouco consequente. Aliás, eu tenho dito e não me incomoda nada, e não é a minha tendência política, nem um nem outro, não tem sido as minhas tendências políticas, mas também por isso também fiquei um bocado desiludido. A perspectiva que eu acho que tem sido mais coerente é esta não é a altura de esgrimirmos argumentos do Rui Rio, que é uma perspectiva que há alguém isto vai lucrar, esta perspectiva mais ponderada, é a perspectiva das pessoas que têm que tomar decisões, porque uma coisa é blá 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 blá, outra coisa é ter que tomar decisões, outra coisa é ter que tomar decisões. E eu não vejo ninguém a dizer qualquer coisa, mas a apresentar soluções. Não vejo coisas que sejam viáveis. A guerrilha política, não é? Depois vem a guerrilha política e isto é a instrumentalização disto. E depois começa-se a transformar isto numa questão que de alguma forma desvaloriza a dor de muita gente. Porquê? Porque começa a ser... Eu pergunto-me, cada vez que há um estado de emergência e alguém vota contra, eu pergunto, mas qual é a solução? Pois. Pelo amor de Deus, digam-me, qual é a solução que vocês querem pôr? Porque, quer dizer, é assim, nós com esta já sabemos qual é o resultado. E, portanto, a equipa que ganha não se mexe, deixa estar, custa. Custa um gajo ao fim de semana e não poder ir ou não dever ir, custa. Mas com esta não sabemos qual é o resultado e está à vista. Eu não conheço outras, mas pronto, isso tudo bem. E agora, esta questão de olhar em frente
porque, honestamente, mas muito honestamente, eu acho que nós fomos responsáveis por criar esta geração que está a vir aí agora. Nós estamos já noutra fase. Não estou a dizer que somos velhos, somos pessoas com memórias. Pronto, Nós exatamente. criámos uma geração. Somos em segunda mão, usados. O mercado dos usados, não somos novos. A nós chamarmos geração rasca, não sei o quê. Eu acho que nós fomos sempre uma geração um bocado à rasca. Andámos sempre uma geração um bocado à rasca. Porquê? Porque nós estávamos ali em geração sanduíche. E de repente nós não sabíamos muito bem o que é que havíamos, como é que havíamos de fazer as coisas para quem vinha depois de nós as fizesse. E eu digo-te honestamente, eu acho que, independentemente de se falar muito no individualismo, muito no isolamento das pessoas por causa dos jogos de consola, por causa das coisas todas, eu acho que estas novas gerações que aí vêm, e que aí estão e que aí vêm, são gerações que, mesmo assim, vêm muito mais apetrechadas, com muito mais extras, meteram-lhe extras, assim como os automóveis, vêm com muito mais extras, vêm muito mais apetrechadas para aquilo que são efetivamente os desafios. Ou seja, eu tenho, contrariamente àquilo que possa parecer, eu tenho uma expectativa imensa nestas novas gerações. Porque os extras que eles trazem, nós não trazíamos, porque, espera aí, eles não trazem extras, já vem com a coisa, nós poderíamos ter isto como extra, como extra, não é? Tu recordas com certeza, quando nós comprávamos um carro aqui há uns anos atrás, quer vidros elétricos, hoje ninguém pergunta. Tudo, não é? Rádio. Portanto, ele já traz vidros elétricos, ele já vem com estes extras. E nós não viemos, nós viemos na altura da mudança. E esta fase agora, para aquelas pessoas, eu arriscar-me a pôr nos 25, pronto, que estão naquela fase até aos 25, eu diria que é o grande desafio que eles têm pela frente e que eles estão muito mais fechados para coisa. Está aqui uma pergunta, espera aí. Pergunta engraçada. Mas quanto tempo? Não faça mais pálida ideia. Não faça mais pálida ideia. Eu acho que quando se der o desconfinamento, quando se levantar o confinamento, portanto, quando ele sair, eu acho que o pessoal vai passar à porta de casa só para fazer assim. Exatamente. Isso é. Agora, aguentar está a ser complicado. É óbvio que está a ser. Esta pergunta aqui é muito interessante porque há 2 ou 3 coisas que eu tenho como preocupação e gostava de partilhar. E portanto, as coisas assim mesmo mais comezinhas a título de exemplo. Nós fizemos para aí, tirámos os dados sobre isso, mas não vale a pena agora estamos a falar de dados sobre isso, tem de ser trabalhado com mais rigor. Mas crianças que, reparem, que têm, por exemplo, agora 3, 4, 5 anos, são apanhadas em mais de metade da vida por esta pandemia. E tudo aquilo que inicialmente é dar um beijinho ao avô, faz aquilo, toque, elas desaprenderam. Aliás, há uma coisa que a gente pode adiantar, é que a rapaziada estava no pré-escolar, quando foi para a primária, essa malta começou a regredir enquanto estava em casa. Alguns queriam o Xuxa outra vez, quando já estavam lá no pré-primário, no pré-escolar, queriam leitinhos à noite outra vez, portanto, todas aquelas dimensões regressivas. E o que era interessante, também as práticas parentais educativas eram permissivas a isso, em vez de estimularem o desenvolvimento. Portanto, esta malta, o que é que vai pensar daqui a pouco? De repente, agora já é para dar beijinhos, mas como nós sabemos no ser humano, e a psicologia de desenvolvimento ensina-nos bastante sobre isso, ou todas as teorias do desenvolvimento, independentemente de serem da psicologia ou não, é que existem períodos críticos. Períodos críticos, antes dos quais ou depois dos quais, há muitas coisas que não funcionarão. Estes jovens que agora gostam de namorar, como nós gostávamos, no liceu e tal, e dos beijinhos, o que é que vão pensar? Voltar a namorar a janela, pá. É uma coisa incrível. Mas que o amor como uma transgressão, não é? O toque como uma transgressão, a relação do corpo como uma transgressão, os pequeninos, como por exemplo o Carlos Neto, o professor Carlos Neto da Autoridade Humana, a dizer libertem as crianças, têm as galhetas para elas correrem. Portanto, há aqui de facto preocupações que nós não estamos a quantificar ainda, estamos a tapar o sol com a peneira, estamos a subir à palavra, fingir que não vemos, mas isto parece-me a mim que pode ser uma coisa de grande preocupação e de uma bronca daquelas a grande escala. Depois há uma outra questão. Estava aqui a colega a dizer, a Sílvia,
somos seres sociais. Pois há 3 dimensões que são fundamentais e que nós às vezes esquecemos no homem moderno. Primeiro, somos seres com um ritmo circadiano substancialmente alterado desde a descoberta da eletricidade. Okay? Esta coisa de a dormir à noite, até tínhamos o primeiro sono, e tentávamos acordar de dia entretidos a trabalhar e não sei o quê, que reflete os últimos 3 milhões de anos, é alterada abruptamente, não é? Há 150 anos com a descoberta da eletricidade e com os padrões do néon, etc., e hoje o trabalho contínuo, o que a gente também não percebe bem o que é que está a passar. E a sua implicação no nosso mal-estar civilizacional e da nossa parca saúde, que é aguentada quase paliativamente pelos avanços espetaculares da medicina. Depois, somos seres falantes. E só somos seres falantes porque somos submetidos, e honra seja feita a Jacques Lacan, que era um bocadinho, às vezes, sui generis, mas aqui ele teve uma visão interessantíssima. Nós não falamos, por acaso, falamos porque somos mergulhados em banhos de linguagem. E estes banhos de linguagem, a gente sabe que conferem, de facto, no nosso cérebro, em determinada altura da vida, o preenchimento, digamos, de uma funcionalidade chamada linguagem, para a qual nós vimos previamente apetrechados, mas que se não for acionada, nada disso. E, em terceiro lugar, nós somos gregários e sociais. Não é? As sardinhas também são gregárias, que andam em grupo em cardumes, mas não falam da vida umas das outras. Nós falamos. E temos essa necessidade. Nós falamos e gostamos. Nós falamos e gostamos. Exatamente. Portanto, há necessidades sociais. Estas necessidades, sendo alteradas por espaços de tempo mais ou menos, enfim, longos como estão a ser, e sendo muitas vezes invertidas e isto pode criar, de facto, circunstâncias que nós não estamos a avaliar direito. Por isso é que tu dizes muito bem, eu percebi, e sorri quando tu disseste, há aí muitos comentaristas comportamentais. Aliás, esta pandemia criou virologistas, todos nós somos virologistas. Criou aqui uma série de prémios Nobel. Epidemiologistas, todos nós. Mas quer dizer, felizmente também todos nós temos direito à opinião, também que não sejamos também cortados por causa disso. Exatamente. Agora, há um nível aqui que é já a preocupação, e tu tens esta preocupação, e hoje este tema é excelente por causa disso, que é o que é que vem a seguir. Estamos atentos a isso, o que é que nós deixamos, porque, como disseste muito bem, nós já temos um futuro muito mais exíguo do que o passado que temos, não é? Enfim, virtudes ou desvirtudes da vida, e temos esta preocupação, e julgo que somos nós, para dar aqui aquela ideia de que o nosso ciclo de vida é aquele ciclo da charneira social, que nos preocupamos com estas coisas, o que é que vai restar, qual é que é o mundo que vem a seguir, não para nós cá não estaremos, mas com os que cá estão, e que sobretudo são os políticos que têm mais ou menos a nossa idade. Se repararem, a maior parte dos políticos andará por esta idade, que eu não vou dizer qual é que é, porque senão as pessoas acham que nós ainda temos para aí alguns 50 e tal anos e não temos, só temos 30. Não! Exatamente. Desculpa lá, a idade mental, isso é 10 anos, temos 10 anos e todos contentes e tal. Mas, quer dizer, esta rapaziada está preocupada, e legitimamente, na gestão de uma crise, na gestão da cidadania, sobretudo normalmente nas questões infraestruturais e económicas. Se olhares para o plano de resiliência, que foi agora substancialmente alterado, não é? Por acaso ainda não vi, mas vou pois, fazer questão de ver. Porque nesta altura, portanto, sofreu ali algumas alterações e teve ali algumas focalizações que são compreendentemente também, enfim, consequência desta pandemia, quando estava tudo desenhado, e sobretudo o que nós assistimos quase sempre é como equilibrar a economia, que é um dado legítimo, eu acho que sim, que temos que perceber, mas não continuamos a ver a educação como não sendo um bem social básico. Continuamos a ver a saúde como não sendo um bem social básico, porque se o víssemos, não tínhamos estes preços nem de vacinas, nem esta desigualdade fundamental. Claro. Não é? E achamos que vamos ter uma economia saudável, tendo pessoas doentes e pessoas pouco qualificadas. E este, para mim, é o maior susto, que é o retrocesso civilizacional. E, mais ainda, com o risco de se alterar substancialmente aquilo que é a liberdade individual, a política, digamos, e a moral democrática tal como nós a conhecemos, para um novo tecnocratismo muito encorajado por aspectos muito standardizados, em mercê daquilo que aconteceu, que é, repara, o Estado Novo também não vem antes da pandemia, vem depois da pandemia. Vem depois. Mas há sempre mudanças, exatamente. Sim, mas é para o Estado Novo, para a rigidez, para o militarismo, para o fascismo, e eu tenho muito receio disso. Que é para tentar pôr
balizar. Tentar pôr o incerto naquilo que se poderia chamar nos eixos, pôr nos eixos. Exatamente. Estamos aqui entre amigos e permito-me esta liberdade de dizer isto e sendo aqui, de facto, estou a falar enquanto cidadão e não enquanto, representando nem ninguém, nem nenhuma instituição, nem nenhuma profissão. Nada, é enquanto cidadãos que aqui estamos. Tenho, de facto, este receio. Eu também tenho, comungo da tua opinião, mas sabes outra coisa que eu acho? Tu estavas a falar que é importante nós pensarmos o que é que vem a seguir. A Sílvia, entretanto, lançou aqui este comentário do alguém disse que quando doer muito nós mudamos, será que ainda não dói o suficiente? Eu acho que nós estamos, eu acho que é exatamente por causa desta questão da dor, sentir dor, comportarmos como tendo dor, ou ter dor mesmo, não é? Porque são três circunstâncias diferentes, de acordo com os modelos da psicologia da saúde, são três circunstâncias diferentes. Ela mas sabe. Eu acho que nós estamos a programar, a pensar o futuro. Eu acho que nós estamos, pelo menos alguns de nós, estamos a tentar olhar para o futuro e pronto, a presunção e a água benta, cada um toma a que quer, e acho que estamos aqui três e mais umas pessoas a ver, e acho que estão aqui mais umas pessoas a ver, que também podem pôr essa presunção para elas próprias. Acho que estamos aqui a pôr acho que estamos a tentar projetar esse futuro para criarmos condições para olhar e integrar o presente. Sim, temos a querer curar o presente, não é? Quer dizer, como diria o professor Amaral Dias. Como diria o professor Amaral Dias, estamos a curar o presente. Exatamente. Ou seja, e estamos a arranjar, é assim, ok, isto da maneira como está, qual será o futuro? Nós não somos videntes, nem nunca seremos, quer dizer, pronto, eu gostava de ser pelo menos para saber os números de Euromilhões. E agora vai ser uma batelada, pá. Pois, esta semana dava jeito. Mas eu acho que nós estamos muito a olhar, a esmagadora maioria das pessoas que estão a olhar para a frente, para conseguirem, de uma forma intelectualmente honesta, olharem para o que temos neste momento e dizer assim, ok, é o estado a que chegamos. Isto basicamente faz-me lembrar a noite de 24 para 25 de Abril, do Salgueiro Maia, em que ele, quando reuniu as tropas, disse, meus caros amigos, há 4 tipos de Estados fascistas, Estados democráticos, é o estado a que chegamos. Nós vamos para Lisboa para terminar com o estado a que chegamos. E para terminar com o estado a que chegamos, para irmos para uma democracia. Portanto, nós, ao olhar para a frente, é para conseguirmos pôr os pés no chão da realidade, não é? Digo eu assim, de repente é algo que eu dou comigo a pensar nisto. E que possibilitou, e outra coisa engraçada, é que esta pandemia possibilitou, para quem foi sabendo aproveitar, esta pandemia, esta situação, pronto, esta circunstância, possibilitou para quem a soube ir aproveitando. Para já há uma coisa fantástica que é o reencontro de pessoas através destes meios esquisitos e estranhos, o reencontro de pessoas, conversas informais, foi possibilitando, e possibilitou uma outra coisa, que foi as pessoas perceberem, e eu acho que isto também incomodou muita gente, e incomoda ainda, as pessoas perceberem que o sítio de refúgio delas, que era o sítio idílico de refúgio, a casa, o estar refugiados e não sei o que mais, também tem que ser um sítio que não é... TTQB. Não deve ser abusado, deve ser como a sal e como a pimenta na comida, exatamente, não deve ser abusado, não é? Eu acho que isto serviu muito. Portanto, a dor ajuda a mudar. Deixa-me dizer uma coisa. A dor ajuda a mudar, Sílvia, e agora por experiência completamente diferente disso. Eu acho que há posições que, quando nos acontecem determinadas coisas na vida, nos fazem pensar muito sobre elas, e a partir de determinadas alturas nós definimos, ou pelo menos tentamos definir, propósitos e sentidos para aquilo que vem a seguir, e passamos a viver, e aí claramente, um dia de cada vez, dando graças por viver aquele dia da melhor forma e aproveitando aquele dia ao máximo. E eu acho que se isto for transportado para o que cada um de nós está a viver neste momento, é, sobretudo, explorar cada dia, aproveitar cada momento que o dia nos dá, procurar ser feliz em cada momento que a vida nos dá. É um bocado aquela história de para que é que nós precisamos que nos seja diagnosticada uma situação com gravidade de saúde, ameaça à nossa vida, para mudarmos o tipo de pensamento. Mudamos. Mas quando isso acontece, nós mudamos. Eu sei, nós ouvimos isso frequentemente das pessoas. Agora, para que é que nós precisamos disso? Nós precisamos disso exatamente porque nós andamos concentrados muito naquilo que às vezes é acessório.
E neste momento, nós, se calhar, temos que nos concentrar um bocadinho no que é Que é essencial. autêntico. Não é? Pois o que é autêntico. Temos andamos sempre com anestesia. A Aliás, anestesia do tanto acessório andamos, e do plástico, não é? mas nós andamos com a anestesia emocional, porque basta ver, Sem dúvida. andamos e já andávamos, não é? Basta Sim, ver sem dúvida, a quantidade de completamente de acordo. antidepressivos e ansiolíticos que se vendem, não sei o quê, não sei o que mais, mas já andávamos, isso já não é de agora, não é? Isso já não é, Sim, agora isso só já não vai é de piorar. agora. Agora só vai piorar. Pronto, mas isso, pronto, ok. Mas eu estava a ouvir aqui a Maria João, já agora deixa-me sublinhar de Diz, facto, diz. é assim, e o facto da experiência da Maria João, quer pessoal, quer como clínica, nos dá esta ideia precisa, não é? Porque a ideia também de que nós devemos ter alguma gratidão perante as coisas, não é? Páginas tantas, aquilo que era uma coisa absolutamente essencial deixou de ser, e aquilo que era uma coisa quase invisível e que eu nem sequer conhecia, começa a ser, de facto, fundamental para mim, pelo qual eu estou muito grato. E esta capacidade de ressignificar muitas coisas da nossa vida que nos torna humanos. Exatamente. E Muito mais muitas humanos. vezes, muito mais humanos, exatamente. Mas eu creio, Maria João, eu creio que isso também é uma coisa que tem que ver com os estádios de desenvolvimento de idades mais avançadas do que de idades mais jovens. Uhum. Se calhar nenhum de nós, há 30 anos, se estivéssemos a falar nisto, tinha estas preocupações. E estávamos, se calhar, numa idade de ilusão e de pragmatismo, Sim. em que hoje, não é? Não Portanto, sei, mas Estás a dizer que tenho... estamos com discurso de velho, não é? Estás a dizer que estamos com Pronto, discursos de não velho. diria. eu Não sei diria isso. eu sei que sou velha. Pronto, Não és nada, eu também não sou. Nós eu sei que sou estamos no velha. mercado dos memória. usados. Isto é o Mas mercado dos memória. usados, não é? Não são os novos, mas é dos usados. eu costumo dizer que eu tive o privilégio de duas coisas. Uma, de ter sido durante muitos anos responsável por todas as unidades curriculares na área da saúde e da doença. Bem, sim, isso aí, e és competentíssima nisso. E ter tido o benefício de ser orientadora de estágio e de teses de mestrado de alunos fantásticos que tinham um grupo de investigação na área da doença oncológica. Oncológica, exatamente. E então o que aconteceu foi que quando eu própria fui diagnosticada com o tumor cerebral, eu tive mais sorte, se calhar, que todos os outros. Estou agradecida por isso, para já, porque me fez mudar uma coisa que eu estava num embutamento que não podia estar mais naquilo. Depois, porque tinha as ferramentas comigo daquilo que eu poderia fazer e que sabia que poderia ajudar os outros e que me poderiam ajudar a mim. Para ti, exatamente. E, portanto, eu fui tentando, e não é um processo que é fácil, sempre com avanços e com recuos e com tudo isso. E depois, quando eu decidi assim, eu não consigo estar mais tempo dondoca dentro de uma casa fechada, sem fazer absolutamente nada, e quando eu me decidi aventurar a recomeçar a fazer qualquer coisa na área da psicologia, eu tomei a decisão de ir por aquele caminho que era para mim o mais fácil, porque se eu tinha feito tanta investigação na área do cancro da mama, era aquele que me estava mais presente. E, portanto, o caminho estava aberto. E isso não me exigia, que me custava muito no início, sobretudo, ler textos muito complexos ou fazer... Eu fui tentando sempre fazer isso, mas... eu ficava extremamente cansada em fazer algumas vezes essas coisas. Portanto, o que é que acontece? Foi mais fácil eu entrar dentro de uma área que já tinha feito qualquer coisa nela e aí, a partir daí, começar a investir, porque nunca fui de estar parado, pronto, fazer coisas diferentes. Mas eu também noto que pessoas que não são velhas como eu, Lá está ela. Não, deixa estar, é só ela, deixa estar. São os jovens da nossa idade. Eu sou mais velha que tu, João Paulo, vamos lá Está bem, pronto. É bom, filha, mas isso é os miligramas. É os miligramas. Estás à vontade. Eu sou um jovem consciente ainda, portanto, acabou continuando. Mas também noto que muitas das pessoas, porque neste momento aquilo que
aquilo que nos aparece em termos de população com doença oncológica e na mama, neste caso concreto, há uns anos atrás havia uma maior tendência para serem mulheres já com uma certa idade, pós-menopausa e por aí fora, e agora estamos a receber população muito jovem. Eu tenho meninas de 20 e poucos anos. É a questão dos ciclos de vida, não é? E mesmo nessas meninas, sem entrar aqui em pormenores, essas pessoas, quando experimentam uma situação que é muito dolorosa, acabam por conseguir ir gerindo que aquilo que eu pretendo que façam não é ok, está tudo bem, está tudo magnífico, não. As pessoas têm que expressar as suas emoções, as pessoas têm os seus momentos altos, os seus momentos baixos, já se sabe, sempre vão fazer exames, isto abala com tudo, mexe com tudo o que está, porque o medo de que venha alguma coisa, algum dado que não seja correto, mas o que eu noto principalmente é que as pessoas passam a valorizar de tal maneira pequenas coisas, pequenos gestos que muitas vezes não eram valorizados, e que a partir de uma dada altura nós começamos a dar uma importância diferente. Se eu há uns anos atrás ficava piurça com alguma coisa que me acontecia e eu ficava, não sei, eu disse agora, estou para aqui para quê? Eu vou perder a oportunidade de estar feliz a fazer as coisas para estar chateada com uma coisa que não vale nada. Maria João, mas eu acho que o Paulo tem razão, e eu estava agora a pensar, todos nós temos as nossas epifanias em determinados momentos da vida, e se calhar temos várias ao longo do nosso ciclo da vida, mas há uma fase a partir da qual, e não é dizer, há um conjunto de circunstâncias que só a partir de uma determinada fase das nossas vidas é que elas podem ser impactantes e dar aquela epifania, talvez a epifania da grande questão do ser, da grande questão da existência, como é que eu estou a ser. O sentido da vida. O sentido da vida, não é? E nem sequer é balanço. Vamos lá ver, isto nem sequer é balanço. Isto nem sequer é balanço. Das coisas, deixa-me só terminar isto. E as epifanias acontecem com... Diz. Não, podes terminar. Sim. Das coisas que eu acho que são mais importantes de fazer com pessoas, quando trabalhamos com pessoas com doenças graves e que têm noção que têm essa doença grave, é exatamente tentar que elas, já há bocado estás a falar do Frankl, é a linha que eu acho que só faz sentido. E o Frankl fala tudo o que diz respeito à parte criativa como algo que permite o encontrar o sentido para a vida. E é nesse sentido, e procurando pôr as pessoas, e agora vou aproveitar para fazer uma coisa, vou-me levantar só para vos mostrar uma coisa. Já vem. Já vem, pronto. Mas esta não história, não sai do vosso lugar. Não sai do vosso lugar. Não, mas são as alturas das epifanias, quer dizer, porque eu até há relativamente pouco tempo atrás, por exemplo, se eu tivesse feito a viagem que fiz e o trabalho que tive em Angola não tinha tido o impacto que teve até agora. Que teve neste momento. Isto foi uma experiência de vida e uma epifania fantástica. Infelizmente a pandemia não me deixou continuar a ir para lá, infelizmente não sei o quê. Estas são as coisas que a Maria João diz. É giro. Olha, eu vou-vos dizer, vou-vos contar. Isto são umas bonecas que nós começámos a fazer. Uma pessoa que... Isto tudo começa com um coro, com um professor de um coro. O coro. Já tens que resumir, senão daqui a bocado... Isto tudo começa com um coro, com um professor de um coro que quer lançar um disco chamado Amor, que tem 16 canções, e o que é que nós pegámos nas canções e fizemos, para já, através dos motes de cada canção, fizemos livros que as senhoras têm estado a fazer as ilustrações. Que giro. E
hão de ser publicados, quando o disco for publicado, for gravado, quando houver dinheiro para fazer essas coisas todas. Mas vocês não têm uma não temos produção fundos, não. Tem que lançar Estamos a lançar. crowdfunding. Não, mas então, pode haver, a gente isto- pode mas tentar isto ver é- se arranja um produtor e uma editora Sim. interessada, não é? Isto é só para tentar explicar. Queremos publicar os livros também em formato braille. Pronto, e versão aditiva. Boa. Outra coisa, estas bonecas surgem porque na altura que nós começamos a fazer esse trabalho com o disco Amor, uma pessoa que estava em tratamento, tinha feito um ensaio clínico, tinha sido dado como curada, teve uma recaída. Isto foi na altura que surgiu o primeiro confinamento do Covid. E o que é que acontece? Essa pessoa naturalmente foi abaixo nessa altura. Claro. E aquilo que aconteceu foi que começou a tentar arranjar, depois porque tinha linfedema num braço, ela cozinhava e cozinha extraordinariamente bem. O que é que aconteceu? Começou a fazer bonecas para passar o tempo porque estava enfiada em casa sozinha o tempo de confinamento. E então, quando eu digo assim, eu vou buscar o propósito, ela queria criar uma linha de bonecas e a ideia foi, então, temos 16 bonecas, 17 bonecas, cada uma para a sua canção. E vai sair daqui, ela vai fazer o negócio dela, criar o negócio dela com as bonecas dela, que tem mais que sem serem estas são da linha da canção, depois vêm as outras, mas isto para dar sentido àquilo que ela encontrou e que quis fazer na vida. Como o coro surgiu numa primeira instância porque havia muitas pessoas que o que é que gostava de fazer na vida? Cantar. Então vamos arranjar um coro. Pois, isto é giro porque isto resume... Desculpa só... Diz. Este tipo de relato de experiência resume, do meu ponto de vista, muito melhor tudo os termos ressignificação de existência e resiliência do que qualquer aula que a gente pudesse dar. Não tenhas dúvidas. Não tenho dúvida de que este relato, eu julgo que este relato da experiência tem duas questões, não só por aquilo que as pessoas passam, e a Maria João infelizmente passou por uma coisa gigantesca, não é? Mas também pela reflexão que conseguem fazer e pelo seu estádio de desenvolvimento e, digamos, o seu ciclo de vida em questão. Não é? Claro. Porque há pessoas que, pura e simplesmente, vão por aí abaixo. Paulo, é preciso mais alguma coisa do que eu não sei se tu te recordas do coisa do... Ai, caramba, agora como é que ele se chamava? O Maria João ajuda-me. Quem? A minha memória... Morreu com cancro de pulmão. O Manuel Forjás? O Manuel Forjás, que para mim, vamos lá ver, estamos a falar de uma pessoa especial, de uma pessoa de quem eu gostava muito, de quem eu gosto muito. O Manuel Forjás teve uma coisa, a partir do momento em que foi diagnosticado com o cancro, o Manuel Forjás resolveu pegar o touro pelos cornos, passa a expressão, resolveu pegar o touro pelos cornos, com alguns exageros que eu acho que ele cometeu, como todos nós cometeríamos com certeza absoluta, aqueles programas ao vivo na televisão onde ele pouco lhe faltava para morrer em direto e outras coisas, mas ele tinha uma expressão que eu acho que é fantástica. Ele dizia, eu posso morrer de cancro. Mas o cancro não me vai matar. Mas o cancro não me vai matar. Pois. Ou seja, é um bocado aquela história, e lá vem mais uma daquelas questões que, se nós ouvirmos um TEDx não, aquilo não é um TEDx, é um Ignite do Manuel Forjás, onde ele fala sobre o sentido da vida, ele a desmontar as coisas que nós consideramos importantes da vida. Ele já sabia que tinha o diagnóstico de cancro naquela altura. Sim, pronto, isto são aquelas coisas, são as tais epifanias, as tais o tal ressignificar, que eu acho que nesta altura eu confio muito mais, honestamente, no pessoal dos 30 para baixo, pronto, 25, 30 anos para baixo, do que eu confio no pessoal dos 30 para cima. Não, a sério, confio, porque o pessoal dos 30 para cima começa a pensar, espera aí, mas eu tenho que aproveitar qualquer coisinha para mim.
E porque eu ainda tenho uma vidita para viver. Os outros, não, eu tenho que construir a minha vida. E eu epá, de uma forma também Eu percebo completamente liberta de tudo. Eu confio muito mais nestas pessoas, nesta capacidade de reconstrução e que isto funcione para eles como uma epifania, do que propriamente os outros. É verdade, é um bocado isso. É um bocado isso. Meu caro amigo Paulo, olha, está a ser um enorme prazer ter-te aqui. E já há muito tempo que não tínhamos um bocadinho para podermos conversar, independentemente de termos pessoas que estiveram aqui este tempo todo e foram entrando e foram comentando e foram andando, mas foi excelente. Isto depois fica na internet, quem quer ver, vê, mas eu faço isto e confesso, eu faço estas coisas numa perspectiva profundamente egoísta, porque me dá prazer, dá-me gozo. E dá-me gozo outra coisa também, dá-me gozo as pessoas a quem convido para estarmos aqui este bocadinho a dizer meia dúzia de disparates se nos apetecer, mas também me dá gozo as pessoas com quem me tenho cruzado nestes comentários e que já me tenho cruzado aqui e convidado. Eu acho que foram raras as vezes em que eu não tive aqui, por exemplo, uma pessoa que tínhamos passado na vida, eu como professor e ele como aluno. Eu acho que não houve muitas circunstâncias como essa. E, portanto, por uma questão de egoísmo, eu quero-te agradecer o teres contribuído para este meu egoísmo e mais uma vez dizer-te que é indescritível o prazer que tenho que tenhas partilhado este bocadinho connosco aqui e desta conversa sobre muita coisa e sobretudo e sobre nada ao mesmo tempo. Olha, deixa-me ser eu a agradecer. Eu julgo que não é uma troca de calhardetes, mas nós tivemos aqui aproximadamente 2 horas e parece que foram 5 minutos. 1h, 45 minutos e 20 segundos até agora. Pronto. E quando isto passa muito depressa, é sinal que foi muito bom. Depois, dizer que é um prazer não só porque eu gosto muito de vocês, e acho que a dimensão afetiva é importante. Tudo corre melhor quando nós temos afeto uns pelos outros, porque não só como pessoas, mas acho que como profissionais têm, de facto, uma capacidade fora daquilo que é comum, e eu só tenho pena que ainda não tenhamos tido muita oportunidade de fazer mais coisas juntos, mas que seguramente essa oportunidade irá surgir. Lembra-te do Saramago. Já agora, só dizer uma coisa. Espera aí, deixa o Paulo acabar, Maria João. Deixa-me só interromper. O Paulo já fez uma coisa comigo que ele não sabia que eu lá estava. Mas fui eu que sugeri o nome do Paulo para ir falar sobre o burnout para a Junta de Freguesia, para a Comissão Social. Obrigado, malandreque. Ficaste a saber quem foi que te tramou, pronto. Quem que tramou, malandreque? Com amigos assim, estava lá uma colega tua e estavam a discutir quais eram os temas, e eu disse, mas então se está... Eu já não sei se ela era da universidade. Maria, eu vou tirar o pio. Eu vou tirar o pio. E eu disse, olha, o Paulo Sargento era perfeitamente capaz de fazer isto. Mas quem devia fazer isso era o João Paulo, não é? De Bernal. E foi giro, pronto. E foi giro. E eu estava cá do outro lado. Vou tirar o pio, Maria João. Agradecer ao Paulo e dizer só mais aqui uma coisa, que é assim, estas bonequinhas chamam-se as bonequinhas da Alicinha, e eu vou pôr no Facebook, se alguém depois quiser fazer encomendas. Sim, senhora, com todo o gosto. Com todo o gosto, mas não só sobre isso, e já agora sobre isso, depois falemos em off, amanhã ou depois, ou quando um dia deste, quando calhar, sobre esse tal projeto do disco e dos livros, porque me parece que podemos arranjar, podemos fazer face a algumas dificuldades de não haver agora capacidade financeira e de haver alguém que possa ter interesse em abraçar esse projeto. E, portanto, eu julgo que era fantástico. Aqui há algumas sinergias de facto, em ações que são, de facto, ações de grande dignidade humana, mas, sobretudo, com uma capacidade de mover depois aquilo que é o nosso respeito pelos outros que estão em dificuldade, que nós não podemos deitar isto fora, não é? Este capital do que nós aprendemos, que apesar de tudo tenho a ideia que levamos aqui com um senso humanista bastante grande, que somos filhos de Abril também, e isso alguma coisa nos terá feito. Alguma coisa nos terá feito. Da madrugada. Da madrugada, exatamente. Temos no nosso, não digo DNA, mas nossa aprendizagem mais básica, essa obrigação
entre aspas, que tem de ser de facto uma forma de viver, que é estar disponíveis para ajudar os outros e para as causas que nos prendem. E, portanto, eu aí, depois falávamos em off, acho que não vale a pena, nós estamos aqui a discutir esse tipo de coisas, mas é uma coisa que Ficava mesmo agradecida, a sério. sim, que me comoveu também bastante e acho que é um trabalho que é notável. Portanto, dizer-vos que, pronto, para além de gostar muito de vocês e ter um grande respeito intelectual e profissional de vocês, que eu acho que ainda poderemos fazer qualquer coisa, dizer que este tipo de formatação que estás aqui a usar, eu vou ser um bar talk em termos cibernáuticos, é absolutamente extraordinário. É absolutamente extraordinário e é quase um reviver, sei lá, vamos dizer aqui de uma forma simples, estarmos a tomar um copo do Procópio e ouvir um tipo a tocar piano, numa outra dimensão, mas já parece que a nossa neuroquímica é quase a mesma, que a sensação é muito semelhante. E, mas a ideia foi essa mesmo. Exatamente. E, portanto, parabéns por isso, que resultou excelente, pelo menos para mim, e, portanto, esse é o meu egoísmo de ter fluído, de facto, aqui um momento absolutamente extraordinário e, portanto, estar sempre à ordem e às ordens, não é? Daquilo que precisarem. Igualmente. E, portanto, a rapaziada esteve aqui connosco também, um grande abraço, um grande beijinho. Um abraço muito grande, um abraço muito grande e obrigado. Tudo a correr bem. Depois falamos, depois conversamos. Vamos falando. Conversamos, tá?